Não é para lavação corporal. Ok, gente. Como nós estamos começando aí a nossa segunda aula, eu vou pedir que todos os irmãos e irmãs desliguem aí os microfones, tá? Pode deixar a câmera aberta, não tem problema, até isso é um incentivo, né? Teve um dia aí que eu dei uma aula pela Cruz Azul, que é uma entidade aí que de vez em quando dou umas aulas e tal, e tava tudo tela preta, sabe? Ninguém... Aí você vê aí que você está falando para ninguém assim, né? Então, ter a câmera ligada, isso ajuda um pouco, tá? Eu vou fazer uma oração, aí na sequência já vou ler os primeiros versículos aqui de Romanos, tudo bem? Nosso Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos ao Teu santo nome por esse dia. Muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida das pessoas que estão participando nesse dia. É uma forma de cultuarmos ao Senhor, ó Pai. Nós queremos realmente aprender com a Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito venha iluminar toda a compreensão de que nós necessitamos, Pai, para também nos tornarmos pessoas melhores, cristãos melhores, mais santificados diante do Senhor. Ó Deus amado, sabemos que a jornada é longa, vivemos tempos difíceis, e que essa palavra ela possa, de alguma maneira, nos orientar, Pai, para que possamos viver essa vida de uma forma digna do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 1 a 7, diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, lembramos na semana passada, né, que Paulo não conhecia Roma, Paulo não tinha estado em Roma ainda, mas ele já desejava visitar aquela igreja. E essa carta foi uma espécie aqui de preparo, uma espécie de introdução, de um cartão de visitas, para que Paulo, enfim, pudesse preparar o caminho e, então, mais tarde ir para Roma. Sabemos que depois ele foi para Roma e também lá em Roma ele foi martirizado. Lembramos ainda que Roma foi provavelmente fundada por judeus que se converteram provavelmente no período do Pentecostes, tá certo? E depois voltaram para Roma. E lá em Roma, naquela sinagoga, assim, tinha 13 comunidades de sinagogas, então havia assim, um número muito, muito expressivo de judeu, talvez o maior grupo de judeu fora de Jerusalém era em Roma, e aquilo acabou sendo um campo extremamente fértil para a propagação do evangelho. Então, no cristianismo primitivo, a sinagoga acabou sendo ali uma importante estratégia para que o nome de Cristo fosse divulgado. Agora a gente vai trabalhar essa parte introdutória de Romanos. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela para a gente dar início aos comentários. E aí, o seguinte... Deixa aqui só aumentar aqui a tela. Ok.
O texto começa dizendo o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Nós já trabalhamos semana passada um pouco sobre a autoria dessa carta, né? Claro que a autoria original é o próprio coração de Deus, a própria vontade de Deus, o plano do Senhor revelado por meio da escrita, mas isso, então, Paulo é inspirado, ele se utiliza, então, de um secretário para, enfim, escrever esse tratado teológico. Lembramos que Romanos é uma carta muito especial, é uma carta que foi, assim, eu diria assim, a responsável pela conversão de Agostinho. Lembramos da mãe dele, a Mônica, que orava por Agostinho, e um belo dia ele lê essa carta e ele acaba se deparando com o texto e ele se converte ali. Também o Romanos foi responsável, enfim, eu diria assim, pela iluminação do Martinho Lutero, né? Lutero era um homem assim extremamente sobrecarregado pelo sentimento de culpa, e ele, então, lendo Romanos 1, verso 7, assim, olha, a graça, ou melhor, 1,17, porque o evangelho é revelada pela justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, ele percebeu assim, olha, isso não é pela obra, é pela fé. Então, Lutero passa a experimentar o perdão de Deus na sua vida, né? E depois, lógico, né? O próprio John Wesley, né? Ouvindo uma introdução de Lutero sobre a carta de Romanos, ele acaba ali tendo um despertamento espiritual, e esse despertamento ele acaba chegando até nós que somos frutos, né? Da Metodista, que foi a igreja fundada por John Wesley, né? E nós estamos aqui hoje porque pessoas leram Romanos e tiveram despertamentos espirituais extremamente profundos. E agora a gente vê aqui que Paulo, que é um servo de Jesus Cristo, assim que ele se apresenta, ele é chamado para ser apóstolo e ele é separado para o evangelho de Deus. Bom, sobre essa autoria, quem escreve Romanos não faz isso em caráter privado. Não é algo que brota apenas de uma mente humana, mas é alguém que, como representante do seu Senhor, ele faz isso de modo que o próprio nome de Paulo desaparece debaixo do nome do Senhor. Ele fala Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele não está escrevendo essa carta no próprio nome, mas ele está fazendo isso em nome de Cristo. Desse modo, ele se apresenta como alguém que nada tem e deseja de si mesmo. Paulo é um simples servo a serviço de Cristo. Irmãos, eu diria assim, o mesmo deveria ser, agora eu vou falar aqui do ponto de vista pastoral, mas isso também se relaciona com pessoas que fazem qualquer atividade de liderança na igreja. Nós não fazemos isso no próprio nome. Daí que resulta uma responsabilidade ainda maior. A mensagem que o pastor Guto devolveu para a igreja ontem, a mensagem que eu prego, que qualquer pastor do mundo prega, ela não é feita, não deveria, pelo menos, ser feita no próprio nome. Mas nós somos servos de alguém que tem um senhorio reconhecido. Então, o nosso nome, ele se torna, eu diria assim, insignificante. Nome, título, tudo isso tem uma importância extremamente limitada, porque o que a gente procura fazer é exaltar o nome do Senhor. Interessante que Paulo ele se apresenta como servo, e nós vamos ver a aplicação do termo servo na cultura romana e na cultura judaica. Ora, no Império Romano, um servo, um escravo aqui, era apenas uma propriedade. Havia, irmãos, aproximadamente 60 milhões de escravos no Império Romano. O estado de São Paulo ele passa dos 40 milhões de pessoas. Então, 50% a mais do que o estado inteiro de São Paulo. Essa era a formação aí do número de escravos. E todo servo, todo escravo, ele deveria carregar uma pesada argola de ferro em seu pescoço, indicando o nome do seu senhor. Indicando o nome do seu senhor.
aquilo que ele tinha. Já no Antigo Testamento, ser servo de Deus era uma descrição de profunda humildade, mas também era uma posição de honra. Interessante que a humildade e honra, elas seguem juntas de uma maneira paralela. É quando toda a vida da pessoa, ela tem como alvo Deus. Então, sim, somos humildes e, portanto, com base nessa humildade, ali sim uma descrição de honra. Isso era tão profundo que patriarcas, os reis do Antigo Testamento, os bons reis, pelo menos, e os profetas, eles se declaravam como servos de Deus, né? A gente vive num tempo em que as pessoas fazem assim questão de aparentarem os seus títulos para o mundo, para o seu público, né? Vemos isso nas redes sociais, na internet, de uma maneira geral, né? Às vezes estádios lotados, né? Em que pregadores assim eles carregam título até de apóstolos, né? E quando na realidade eu diria assim, o título que mais atribui honra é exatamente o título de servo. E é assim que Paulo se coloca. E no Império Romano, Paulo ele escreve então servo porque era um termo muito conhecido pelos romanos, tá? E sobretudo pelos judeus que se converteram, porque eles vêm aqui de uma cultura judaica. O Karl Barth, que foi um importante teólogo do século XX, eu falei um pouquinho dele na semana passada, ele diz que quem fala aqui não é um gênio entusiasmado consigo mesmo, mas ele é um mensageiro cativo de uma missão que ele recebeu. Ele é um servo de Deus e, portanto, ele é um servo cativo do Senhor, e ele é feito servo de uma maneira voluntária, tá? Ele é um ministro do rei, e desse modo, não importa quem Paulo seja, não importa, pois o conteúdo da mensagem não está nele, mas o conteúdo da mensagem vem dos lugares inatingíveis, lugares que a gente não consegue chegar lá. O conteúdo, irmãos, da mensagem que o pastor Guto pregou ontem à noite, não está no pastor Guto. O conteúdo da mensagem não está em mim de uma maneira original, mas nós somos servos do Senhor, cuja mensagem está em Deus e não está em nós. Eu disse, não está em nós de uma maneira original, está em nós agora de segunda mão. Nós somos alguém que apenas repassa essa mensagem. E isso precisa ficar muito claro para toda pessoa que ministra, para toda pessoa. E Paulo tinha esse caráter aqui. A fama de Paulo já havia chegado em Roma, interessante isso. Embora Paulo não tivesse ido em Roma ainda, mas a fama dele o precedia. No entanto, aqueles judaístas mais entusiasmados, eu diria assim, mais radicais, tinham em Paulo como alguém que havia um renegado, alguém que, inclusive, havia renegado a sua cultura e atribuíam a Paulo uma fama extremamente negativa. Diante disso, Paulo ele procura se proteger com as seguintes autodescrições que a gente vê no primeiro versículo. Ele se coloca como um servo de Cristo. Então, Cristo está num status elevado, e como tal, ele se compara a outros servos do Antigo Testamento, como Moisés, como Josué, como Davi, e principalmente como os profetas, né? E aqui depois a gente vai poder meditar na seguinte questão: com quem que eu estou me comparando? Quem que são os meus referenciais? Ora, os referenciais de Paulo eram pessoas do Antigo Testamento, homens vocacionados, profundamente, eu diria assim, comprometidos com a palavra de Deus, né? Além disso, Paulo se colocou como alguém que foi chamado para ser apóstolo, mas vocês percebam que primeiro ele se coloca como servo, e apóstolo enquanto título vem depois, tá? E enquanto vocacionado para ser apóstolo, isso era uma vocação que não tinha uma linha que seria interrompida em algum momento da sua trajetória de vida, mas ela iria até o final da sua vida.
o chamado apostólico seria, então, para toda a sua vida. E, por fim, ele se coloca como alguém que é separado. Alguém que é separado. Essa descrição de ser separado, ela retrocede anterior à sua conversão no caminho de Damasco. Paulo aqui é um vaso escolhido por Deus desde antes do seu nascimento, de acordo com o que nós podemos ler em Atos. Então, mesmo antes de nascer, Paulo já havia sido separado para o evangelho de Deus. Bom, aí, depois dele fazer essa breve introdução aqui, ele continua dizendo o seguinte: olha só, Paulo ele é um servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. O que foi prometido aqui? O evangelho de Deus, esse evangelho de Deus. O evangelho para o qual Paulo havia sido separado estava ancorado nas sagradas escrituras, que sempre olha para frente e que sempre espera por Cristo. É esse evangelho que já está oculto no Antigo Testamento, mas que é revelado no Novo Testamento. Por essa razão, os autores são considerados profetas. E esses autores, eles têm a plena permissão de Deus para falar isso. E essas escrituras, essas profecias que foram profetizadas no Antigo Testamento acerca desse evangelho, se tornam escrituras a fim de serem consideradas testemunhas para as pessoas que experimentaram o cumprimento anunciado. Então, primeiro vem a profecia, depois vem o cumprimento da profecia em Cristo Jesus. Jesus é o ápice desse evangelho, um evangelho que começa na eternidade, vai passando pelo Antigo Testamento e ela tem a sua consumação em Cristo Jesus. Jesus é a consumação desse evangelho. Aqui a intenção, irmãos, era colocar o cumprimento ao lado da promessa, lado a lado, a fim de se ter maior certeza do que havia sido prometido. Do contrário, se a coisa simplesmente ela acontece, Jesus simplesmente nasce e não há profecia nenhuma, nada é colocado ao lado, então Jesus apenas se torna mais um acaso, alguém como outra pessoa que vem para o mundo, nasce, cresce, desenvolve, morre e se perde na história. Não é o que acontece com Cristo. Cristo já havia sido prometido. Cristo já está no Gênesis, quando diz que aquele esmagaria a cabeça da serpente, a serpente feriria o calcanhar desse filho, mas a cabeça dessa serpente seria esmagada. Aqui nós temos já se não me engano, Gênesis 3,15, que seria a primeira profecia acerca de Cristo. Então, nós já percebemos que Cristo, você percebe ele lá no Gênesis 3, mas você vai percebendo ele na Arca de Noé, você vai percebendo ele lá na tomada de Canaã, você vai percebendo ele na lei do Antigo Testamento, nos sacrifícios em que Cristo ali, ele toma essa figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não de uma pessoa só, mas do mundo todo, tá certo? Então, profecia e cumprimento, eles são colocados aqui lado a lado. Por essa razão, Paulo diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido de antemão por meio dos seus profetas. Esse Cristo que se tornou realidade, ele foi prometido. Então, você agora tem profecia e você tem cumprimento lado a lado. Quer dizer, o cumprimento, ele traz a legitimidade para a profecia, porque essa profecia brotou do coração de Deus para redimir toda a humanidade. Bom, de acordo com João Calvino, lá do século XVI, o evangelho não era algo novo. Então, embora nós tenhamos o evangelho como boas novas, e é dessa maneira que nós evangelizamos as pessoas,
nós apresentamos uma boa nova para alguém que até então tem experimentado uma velha natureza, mas o evangelho não era algo novo. Se o evangelho fosse, ele poderia ser alvo de suspeita, perdendo assim toda a credibilidade. Por essa razão, Paulo estabelece aqui a credibilidade desse evangelho, do evangelho que agora ele está pregando, tendo a antiguidade como uma base muito boa, não a única, mas uma importante base. Então, o evangelho ele é algo muito antigo. É quase como se ele estivesse dizendo que Cristo não desceu à terra de uma maneira inesperada. Tampouco Jesus introduziu um novo gênero de doutrina que jamais havia sido ouvida antes, porquanto Cristo e seu evangelho foram prometidos e sempre esperados, desde os primórdios mais remotos do mundo. Então, o evangelho ele é eterno, ou ele é quase eterno. Eterno em si é o próprio Deus. Mas vamos aqui ter uma pequena licença uma pequena licença teológica nesse sentido, porque o evangelho ele não é algo novo, ele não é simplesmente inaugurado quando Jesus vem ao mundo, mas ele já acontecia antes. Por quê? Porque o plano de redenção de Deus ao mundo, ele já começa na eternidade e ele vai se estendendo até o nosso tempo e ele finalmente vai culminar quando Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Enfim, nós teremos aqui o juízo final. Muito bem, uma vez que a antiguidade não é suficiente, eu falei assim que a antiguidade ele é uma das bases, mas não é suficiente. Paulo introduz aqui os profetas como testemunhas. Esses profetas não pregaram o evangelho. Eles prometeram esse evangelho que já estava no coração de Deus. Daí que nós temos um evangelho algo antigo, porque já havia sido prometido por Deus. O evangelho propriamente dito é a pregação que foi estabelecida por Jesus Cristo quando ele foi manifestado. Então ele começa em Deus, no coração de Deus, ele é profetizado pelos profetas do Antigo Testamento e finalmente concretizado em Cristo Jesus. Em Cristo, as promessas dos profetas se concretizaram, elas vieram à luz. O Hernandes Dias Lopes ele diz o seguinte, aqui, que o evangelho ele não é um plano B de Deus, como se Deus tivesse falhado em algum momento. Olha, eu vou agora entrar com o evangelho porque os sacrifícios não deram certo. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles já trazem o plano de Deus de redenção, que agora ele vai se cumprir de uma maneira cabal em Cristo. Ele não é um plano B, como se Deus tivesse falhado lá. Mas ele é o próprio plano inicial de Deus para resgatar a humanidade do seu pecado. Mas esse evangelho, ele foi concebido na eternidade, anunciado por Deus na história, prometido pelos profetas, prefigurado nos sacrifícios judaicos e plenamente cumprido em Cristo, de modo que nós não precisamos fazer nenhum sacrifício hoje, a não ser obedecer a Deus, que não deveria ser sacrifício algum. Então, aqui nós vemos que há uma continuidade perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, eu pergunto, será que o Antigo Testamento perdeu o seu valor? De maneira nenhuma. O que perde o valor aqui num sentido, eu diria assim, metodológico, é que os sacrifícios lá do Antigo Testamento não têm valor nenhum, porque Cristo cumpriu todos os sacrifícios nele mesmo quando ele morreu na cruz. É isso que acontece. Mas tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles têm a revelação completa de Deus para a igreja hoje. Muito bem. Falamos aqui que o apóstolo Paulo, ele como servo, tinha referências do Antigo Testamento. Pergunta, quem tem sido as suas referências de fé nos nossos tempos? Além dessa pergunta, se você, irmão ou irmã, tem mais alguma pergunta a fazer, alguma dúvida que ficou no ar, se pudermos responder, vamos
tentar responder isso. Mas eu gostaria agora de ouvir a sua contribuição para o nosso momento. Quem quiser falar, pode falar. Quem se sentir mais à vontade de escrever, também pode escrever. Eu espero que isso tenha sido claro para vocês. Tudo bem? Ô, pastor, Sim, uma Jorge. uma coisa assim que eu acho bem interessante, não é essa conexão entre a humildade e posição de honra, né? Existe, existe de fato, todas as pessoas às vezes se posicionam de forma arrogante para ter lugar de honra, né? Disputa, né? Acho que o processo eleitoral quase que é isso no Brasil, né? Todo mundo faz um esforço desgraçado para alcançar uma posição de uma forma muito arrogante, né? E o Evangelho diz o contrário, né? Que é através da humildade que aparece a posição de honra, né? O versículo diz o orgulho precede a queda, né? A humildade de certa forma conduz à honra. Esse é um ponto bem interessante do Evangelho, né? Acho que somos, como cristãos, acho que somos isso mesmo, né? Pessoas que buscam, que têm que se submeter, somos servos, né? E a partir disso é que Deus nos traz posição de honra, né? Perfeito. Boa palavra, Sr. Jorge. É exatamente isso. Eu acho que se de todo o estudo de hoje, se nós pudéssemos guardar isso, seria muito importante. Se quer ser honrado, então vai para o caminho da humildade. O caminho da humildade é a principal coisa. E essa humildade vale tanto em casa, na relação com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho secular ou na igreja, onde é que for, né? Eu me coloco o seguinte: qual que é a minha missão hoje? A minha missão hoje é servir. A minha missão hoje, na minha casa, a minha missão é aliviar o fardo da minha esposa, da Margarete, né? Tornar a vida dela melhor. Na igreja, tornar a vida das pessoas melhores aqui, né? Poder servir, poder ajudar, não trazer dificuldade, né? Eu acho que isso deveria ser em todos os lugares, né? Mas para isso nós temos que realmente, e não é fácil, é um exercício que a gente tem que fazer. Eu confesso que às vezes eu falho nisso, tá? Mas porque a gente às vezes vive num mundo em que parece que a pregação do orgulho ele acaba tendo a primazia, não é mesmo? Então eu estou procurando crescer um pouquinho mais nisso dia a dia, tá certo? Muito obrigado por essa palavra. Mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Uma pergunta, uma contribuição. Sim, Marcos, pode falar? É a Josi falando? A Josi, sim. Josi Machado. Uhum. Eu queria só comentar em relação a esse assunto da humildade, que Paulo também ensina lá em Filipenses, né, 2, que nós devemos considerar os outros superiores a nós, né? Eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando sobre isso, que isso não tem a ver com a autoestima, né? Isso não significa... É uma coisa interessante, se a gente saber a nossa condição em Deus, o valor que nós temos em Jesus, que Jesus nos dá, mas e ser como ele sabia exatamente quem ele era, mas o exemplo dele sempre foi de se colocar humildemente diante das situações e das pessoas, né? E eu concordo plenamente. E por fim, certa vez, numa igreja que nós frequentamos em Curitiba, estava sendo mudado a direção da igreja e tal, e alguém chegou para nós e disse: a partir de hoje,
você não vai mais chamar o seu amigo, que era muito amigo próximo nosso, pelo nome dele. Você vai dizer pastor fulano de tal, e outras pessoas da liderança ali também foram ganhando títulos, assim, é como se fosse uma imposição, né? E foi tão estranho aquilo, que a gente tinha uma relação de amizade enorme, muito profunda, e aquilo quebrou, né? Então, esse cuidado que você falou agora há pouco, né, de natalidade, os títulos, né, são importantes. E eu estava pensando que, de verdade, você ser humilde não tem nada a ver com a autoestima, né? Porque quando você impõe títulos, como se isso fosse realmente valorizar uma pessoa, você está com a tua autoestima, precisa trabalhar nela, né? Então, eu lembrei desse texto de Paulo que diz que nós devemos nos considerar os outros superiores a nós, né? Interessante, que aí você considerar, dar lugar de honra a essas pessoas, considerá-los com valor, com pessoas importantes, né? Não significando que nós não somos nada, é uma coisa interessante isso, não sei se eu consegui me explicar aqui, mas Claro. é uma coisa interessante isso, da gente saber que não tem nada a ver com autoestima, né? Não tem nada a ver com o meu valor pessoal, eu considerar alguém dar a ela esse lugar de honra, considerar alguém importante, como Deus a considera, né? É isso. Muito obrigado. Olha, eu gostei muito dessa frase sua, Josi. Olha, humildade não tem nada a ver com autoestima. Eu acho que essa frase aí, ela mata a charada, viu? Muito bom mesmo. Nós temos vaga para uma pessoa ainda que queira falar. Depois a gente vai dar sequência aqui. Pastor, é a Sim. Sueli. Então, eu estou aprendendo muito e aprendendo que nós devemos, e tendo exemplo a cada dia de quando nós se colocamos à disposição das pessoas e nós entregamos assim qualquer dificuldade, em qualquer situação, ao Espírito Santo que nos oriente, nós, além de estarmos, mas ficamos felizes assim porque o resultado é outro. Nós vemos as pessoas, a gente consegue ver bondade também do outro lado das pessoas. Então, é um aprendizado muito, assim, devagar, eu estou aprendendo isso. É muito confortante isso. Muito bom. Eu gostei muito dessa frase, no sentido de nós aprendermos a ver bondade nos outros, né? Só uma pessoa humilde é capaz de ver que no outro há bondade também. Que talvez o outro é melhor do que a gente em vários aspectos e que o outro ser melhor não tem problema nenhum. O fato do outro ser melhor, isso complementa as minhas deficiências, né? As minhas faltas, tá certo? Eu não sou bom. Oi? Não, pode falar. Sim, eu não sou bom em tudo. Então, na minha casa, a Margarete, ela acaba suprindo as minhas debilidades, as minhas deficiências, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. É assim que tem que ser, né? O mesmo se dá na igreja, o mesmo se dá nas empresas, não importa o lugar. Muito legal, irmã Sueli. Gostei da sua fala. A Dina colocou o seguinte: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Concordo também aqui, segundo a irmã, com todos, e também que a humildade também é ajudar o outro. Muito bem, muito obrigado. Vamos dar sequência aqui, então? Joia. Depois a gente vai poder falar mais um pouco. Ok.
O verso 3 aqui diz o seguinte, acerca do seu filho, pegando aqui um gancho do verso 2, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse ponto, Paulo define a síntese do evangelho prometido no Antigo Testamento. E esse Antigo Testamento não é uma doutrina, mas trata do Filho de Deus. Diante disso, não podemos afirmar que Jesus Cristo, ou melhor, diante disso, podemos afirmar que Jesus Cristo é a chave para a compreensão de todo o Antigo Testamento. Às vezes a gente ouve o seguinte, olha, eu não consigo entender o Antigo Testamento. A chave para entender o Antigo Testamento é perceber Jesus em cada frase, em cada palavra, porque tudo no Antigo Testamento canaliza para Cristo Jesus. Diante disso, mais uma vez, podemos afirmar que Jesus é a chave para a compreensão. Nessa importante cláusula, Paulo nos ensina que todo o evangelho está contido em Cristo. Então, desviar-se de Cristo, mesmo que seja apenas um passo, significa privar-se de todo o evangelho. Irmãos, quando nós vemos, agora aí a Record tem o seriado, a novela, que fala sobre Noé. Eu, infelizmente, não assisti ainda nada sobre isso, em algum outro momento eu vou acabar assistindo, mas se nós queremos entender ali todo o processo da Arca de Noé, a salvação daquelas poucas pessoas, nós temos que olhar aquilo com a ótica de Cristo, nós temos que perceber Jesus Cristo naquele movimento. Paulo se utiliza de uma confissão de fé do cristianismo primitivo. O que é uma confissão de fé? É aquilo que nós declaramos verbalmente sobre o que nós cremos. Nós temos uma importante confissão de fé de mais ou menos segundo século, terceiro século, que é o credo apostólico. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aqui nós temos uma pequena confissão de fé muito conhecida no cristianismo primitivo e que Paulo vai lançar mão disso para dar ainda mais legitimidade ao seu ensino. Ele fala que esse filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito Santo foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ora, essa confissão era conhecida pelos cristãos da época de Paulo, e assim Paulo se integra aquelas pessoas em comunhão de fé. O credo apostólico, o credo niceno, que foi escrito um pouco depois, ali por volta de 380, mais ou menos, junto com esse credo, ele faz com que eu e você nos integremos à mesma fé. Irmãos, quando alguém pergunta, Pastor Marcos, em que você crê? Qual que é o evangelho que você crê? Ora, o evangelho que eu creio é o evangelho que fala acerca do Filho de Deus, que como homem era descendente de Davi. Então aqui eu creio num Cristo que veio como homem, que tinha uma descendência que vinha lá de Davi, né? De acordo com o que Paulo coloca aqui, é claro que a descendência dele veio muito antes, e a gente vai saber disso lá, lendo a genealogia de Mateus e Lucas, mas que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição. Então, eu sei que Jesus, ele é Filho de Deus, ele veio como homem, ele foi declarado Filho de Deus por meio do Espírito de Santidade, que ele morreu, que ele ressuscitou dentre os mortos e que ele é nosso Senhor. Esse é o evangelho que nós cremos.
Negar qualquer parte desse evangelho é negar o próprio evangelho. Negar que Jesus veio em carne é negar o evangelho. Negar que Jesus ressuscitou dentre os mortos é negar o próprio evangelho. Então, Paulo aqui ele está se alinhando com um credo, algo que ele cria e que os demais irmãos criam, e isso torna Paulo, junto com os cristãos de Roma, em irmãos. Eles são co-irmãos, eles são irmãos juntos com Cristo, porque eles creem na mesma coisa. Então é o seguinte, o apóstolo Paulo desdobra, nos versos 3 e 4, a história do evangelho de Cristo, em 2 trechos juntos, consecutivos. No primeiro trecho, Paulo, então, se refere à existência do Filho segundo a carne, e no trecho seguinte, a existência desse Cristo de acordo com o Espírito de santidade. Aqui a palavra carne, nesse contexto, designa a realidade da criatura na qual a vida humana tem o seu lugar. Geralmente, em conversas com o Márcio Velar, que está fazendo teologia na FTSA, ele trouxe um termo que eu não conhecia até então, que é chamada alta teologia e a baixa teologia. A alta teologia se refere à divindade de Cristo, de Deus, nessa outra esfera de eternidade. E a baixa teologia, geralmente, ela é desconsiderada, inclusive por nós evangélicos, né? A gente, às vezes, não entende que Cristo chorou, que Cristo sentiu dores, sentiu saudade, sentiu aflição, sentiu, talvez, os seus medos naquele período, não é mesmo? Pai, afaste de mim esse cálice. Essa coisa bastante humana, da chamada baixa teologia. Baixa não no sentido pejorativo de algo baixo, algo ruim, mas baixo no sentido da nossa condição humana. Então, a palavra carne, nesse contexto, designa a realidade da criatura na qual a vida humana tem o seu lugar, com todas as suas dores e aflições. O Filho Eterno tornou-se criatura humana e ele sentiu a tua dor e a minha dor. E, de modo preciso, Jesus tornou-se judeu no tempo e no espaço e de nascimento pela linhagem de Davi. E esse verso, ele traz a alternância de filho e de senhor. Ele é filho, mas ele também é senhor, de modo alternado e proposital. Jesus é filho em relação a Deus. Ele é filho aqui em relação à soberania de Deus, mas também ele é senhor em relação ao mundo. Então, ele é filho de Deus, mas ele é meu senhor, porque eu faço parte aqui, eu sou constituído carne nesse mundo, e eu me torno santo, porque a santidade de Cristo me torna santo, mas eu não sou santo no sentido literal da palavra, no sentido mais puro da palavra, da maneira como Cristo foi. Mas a santidade dele invade a minha vida e, portanto, eu me torno santo. Tá? Mas é necessário que compreendamos que tanto a divindade quanto a humanidade são 2 requisitos que devemos procurar em Cristo, caso desejamos encontrar nele salvação. Eu não tenho salvação aqui, e agora pensando eu em relação ao mundo também, o mundo todo não tem salvação se nós não encontrarmos em Cristo a humanidade, porque o que morreu na cruz foi a humanidade. Jesus, enquanto homem, morreu na cruz. Enquanto homem, Jesus, ele sentiu toda a dor, e a partir dessa dor, ele acumulou, assim, ele levou os pecados dele sobre si mesmo, ele sentiu toda a aflição da separação de Deus ali na cruz. Ele fala, meu Deus, por que me desamparaste? E essa é a aflição que muitas vezes eu sinto na minha própria vida, tá certo? Então, assim, eu preciso compreender isso, e quando eu compreendo isso, também consigo compreender o senhorio de Cristo. Esse Senhor que se esvaziou a si mesmo, de acordo com aquele versículo que a irmã Dina acabou de postar aqui.
Bom, a divindade de Cristo contém, então, poder, justiça e vida, os quais são comunicados a nós por meio da humanidade de Cristo. Isso é muito interessante. Toda a divindade de Deus, aqui, o poder dele, a justiça dele, a vida dele, tudo isso é comunicado a nós por meio da humanidade de Cristo. Então, a humanidade não é uma humanidade menor, pelo contrário, é uma humanidade que sempre fica exaltada, e essa exaltação da humanidade de Cristo, ela tem o seu ponto grandioso na cruz, e depois essa humanidade ela atinge agora o seu ponto máximo, não apenas na cruz, mas agora também na ressurreição. A ressurreição aqui dentre os mortos, que Paulo coloca no verso 3, e que sim, é de um Cristo que se torna e que é Senhor. Muito bem, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Sendo este o Evangelho, o senhorio de Cristo é o próprio Evangelho e o sentido da história. Em Cristo encontram-se e separam-se dois mundos. Se eu quiser entender Deus, eu preciso olhar para Cristo. Mas também em Cristo interceptam-se, tanto se separam, mas também juntam dois planos, dois mundos. Um mundo que é o conhecido, que é o mundo da carne, e outro mundo que é o mundo desconhecido, o mundo do próprio Deus. O plano conhecido é o nosso mundo criado por Deus, o mundo da carne, dos homens, o mundo da matéria, o mundo do tempo, o mundo que foi corrompido. Esse mundo, por ter caído, esse mundo precisa de redenção. O plano conhecido, agora, que é o nosso mundo, ele é cortado pelo mundo do Pai, da criação original, o mundo da redenção. A relação entre os dois mundos aqui, o mundo desconhecido, o mundo de Deus, ele se revela no ponto de destaque da linha de intercessão que é Jesus Cristo. Nós agora passamos a conhecer esse mundo de Deus por meio de Cristo, o mundo de Deus que agora chega aos homens, invade e corta o nosso mundo a fim de dar salvação. Eu tenho aqui uma ilustração, um breve um infográfico aqui. Nós temos aqui na linha azul o mundo de Deus, tá certo? O mundo do céu. Quem me ajudou a fazer isso foi o Catai. Agora nós temos Cristo que vem de Deus e que traz esse mundo desconhecido de Deus para o mundo dos homens. Um mundo que está corrompido, um mundo que está em pecado, mas um mundo que precisa de redenção. Tudo bem? Tá? Então, são dois mundos que se interconectam por meio de Cristo. Muito bem, depois vocês vão poder perguntar um pouquinho mais se isso foi um pouquinho complicado para vocês. Agora, no verso 5, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: por meio dele e por causa dele, do nome de Cristo, recebemos graça e apostolado. Percebam aqui que Paulo se coloca no coletivo. Ele não diz que ele recebe, mas recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem pela fé. A vocação do apostolado de Paulo ocorreu pela vontade desse Senhor, um homem que havia já desde o ventre materno, antes do seu nascimento, já havia sido colocado como um vaso escolhido, aqui se referindo ao apóstolo Paulo. Então, a vocação do apostolado de Paulo ocorreu pela vontade de Deus, o qual também determinou a finalidade e o alvo da sua atuação: chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Essa é a missão do apostolado original: chamar de todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Agora, qual que é tanto o alvo quanto os limites do trabalho pastoral hoje, no século XXI? Chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé, né?
levar, por meio do discipulado, por meio da pregação, desenvolver, então, na vida das pessoas, uma fé e uma obediência a Cristo Jesus. É esse o nosso trabalho. O trabalho do pastor não é ser coach, o trabalho do pastor não é ser outra coisa a não ser chamar dentre todos os povos um povo para a obediência que vem pela fé. E aí nós temos todos os recursos do evangelho disponíveis a nós para que as pessoas possam chegar a Cristo, obedecê-lo e desenvolver a fé em Cristo. Tá? Basicamente isso. Trata-se aqui de uma obediência voluntária de quem é chamado. Não é algo forçado, mas é voluntário. E essa obediência, ela vem pela fé, que é produzida por Deus em nossas vidas. E assim fica de fora todas as experiências repulsivas, com exigências humanas. Assim, você precisa caminhar, você precisa escalar uma escadaria de joelho, você precisa fazer obras, nada disso é necessário, porque se trata aqui de uma fé distorcida, que é resultado de textos bíblicos complicados e muito mais, textos bíblicos distorcidos. A fé, irmãos, não é um esforço humano direcionado para Deus, mas a fé, ela brota da submissão ao processo empreendido por Deus em Cristo, da forma como nos é anunciado. Eu vou repetir essa frase. A fé não é um esforço humano direcionado para Deus, porém, a fé é submissão ao processo empreendido por Deus em Cristo, da forma como nos é anunciado. Então, temos aqui nessa questão uma parte da responsabilidade humana. Claro que a fé é algo que Deus trabalha em nossas vidas, mas tem uma responsabilidade no sentido de eu me tornar submisso a isso. Quem ouve o evangelho não deve ficar esperando que a fé surja. Eu coloquei aqui em vermelho para vocês corrigirem no seu texto lá, que está de uma maneira errada. Então, vocês colocam lá, ficar esperando que a fé surja por si mesmo. Pelo contrário, a fé foi ordenada e, como criatura caída, experimenta-se diante de Deus a própria resistência à fé. Eu resisto à fé. O meu eu humano, carnal, não quer obedecer, mas eu preciso vencer essa resistência e obedecer aquilo que foi proposto para Deus. Cabe a quem ouvir o evangelho refugiar em Deus e clamar: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, porque eu, por mim mesmo, não consigo. Então, a minha oração sempre tem que ser: Senhor, eu sei que o Senhor faz a fé brotar na minha vida, mas eu, por mim mesmo, não consigo regar essa fé. Eu não consigo fazer essa fé brotar, germinar, crescer, produzir fruto. Então, ajuda na minha falta de fé. Paulo recebeu graça e apostolado, sim. O sentido dessa frase significa apostolado graciosamente concedido. Paulo não pegou esse título para si mesmo, mas foi um apostolado graciosamente concedido, ou graça do apostolado. É algo que vem de Deus, inunda a vida de Paulo. Ele se torna servo, mas também ele se torna apóstolo. Disso nós podemos compreender o versículo 5, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. O que é graça e apostolado? É um apostolado graciosamente concedido por Deus. Um apostolado que tem o ônus aqui do sofrimento, do medo, das privações, mas é um apostolado cujo objetivo e limite dele é chamar dentro de todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E caminhando para o verso 6, e vocês, agora, Paulo se refere aos destinatários originais, aos romanos, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Paulo finalmente cita os destinatários, os crentes romanos. Eles são amados. É dessa maneira aqui
que Paulo se refere àquelas pessoas. Vocês também estão entre os chamados. Eles são chamados por quê? Porque eles são amados. A palavra amados aqui vai aparecer no verso 7. Vocês são chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Eles são amados e chamados por Deus, como Israel também foi incessantemente chamado e amado por Deus. Eu vou fazer a leitura aqui do Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8, porque é um texto extremamente significativo. E é um texto que se refere originalmente a Israel, mas também é um texto que se refere a nós hoje. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Deus não amou Deus não resgatou aquele povo por grandiosidade ou por mérito deles, mas ele fez isso porque ele amou, simplesmente com base no amor e numa promessa que ele fez aos patriarcas. Da mesma forma, hoje, nós somos filhos também de Abraão, se fizermos aquilo que Deus ordena, irmãos. Da mesma maneira, nós também temos essa descendência. Calvino diz o seguinte, que as pessoas que são destinadas a se tornarem herdeiras da vida eterna não são apenas escolhidas por Deus. Nós não fomos apenas escolhidos por Deus para nos tornarmos filhos dele, mas nós somos confiados aos cuidados do próprio Jesus Cristo, o sumo pastor. Ainda que Calvino compreendesse essa questão da eleição de uma maneira um pouco diferente de nós também podemos entender dessa maneira. Nós não fomos apenas destinados a nos tornarmos herdeiros dessa vida eterna, mas nós fomos lançados aos cuidados do próprio Cristo, com base no amor dele, não com base nos nossos méritos. E agora o último versículo para nós finalizarmos. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A todos os que estão na igreja Hollines de Pompeia, são amados de Deus. A todos os que estão na igreja Hollines de Dracena, na igreja Batista de Campinas, na igreja Assembleia de Deus de São Paulo, na igreja Metodista de Londres, ou não sei aonde que for, a todos são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmão e irmã, para que você foi chamado? Qual que é o teu chamado principal? Qual que é o chamado principal do pastor Marcos, do pastor Guto, do Jorge, da irmã Sueli? O nosso chamado principal é ser chamados para sermos santos. E essa santidade pode produzir, assim, um avivamento tremendo nas nossas vidas na igreja e, por fim, na nossa cidade e estado. Isso vai invadir o Brasil inteiro. Por meio dessa declaração, os crentes romanos são entregues à graça divina em um processo que vem do coração de Deus desde a eternidade, que passa por Jesus Cristo, inclusive tanto pela humanidade como pela divindade quanto a humanidade, e também chega aos apóstolos e depois chega até nós. Paulo conclui sua apresentação aqui com o desejo de graça e paz. Ele fala a vocês graça e paz. Ele fala para mim hoje graça e paz. Fala para a irmã Margarete lá em casa, graça e paz. Fala para a irmã Nami, graça e paz. Fala para a irmã Dina, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele fala. Não há dúvida aqui de que é muito desejável
ter Deus ao nosso favor. E ter graça aqui é ter Deus ao nosso favor. É exatamente isso que graça significa. Irmãos, o que significa graça? Graça significa ter Deus ao nosso favor. Do mesmo modo, é uma bênção inefável, indizível, inexprimível. Significa também ter sucesso e prosperidade que fluem do coração de Deus em todos os nossos negócios, inclusive nos negócios familiares, nos negócios da empresa, nas questões da igreja. Então, assim, ter graça, ter paz, significa ter todo esse sucesso, ter toda essa prosperidade do Senhor invadindo as nossas vidas de uma maneira integral. E aqui eu não falo prosperidade no sentido de uma riqueza absoluta, de fortunas materiais, inclusive pode incluir isso também, não tem problema nenhum, mas uma prosperidade que transforma o coração da pessoa e dá condição para ela para ter uma vida alegre e feliz, na certeza de que ela tem uma eternidade esperando por ela. Olha só, o favor de Deus é o fundamento dessa felicidade. Eu não vou procurar felicidade no carnaval, nas coisas, mas o próprio Deus é fonte dessa felicidade, também fonte dessa prosperidade. E por meio dessa graça, por meio dessa paz, desfrutamos genuína e sólida prosperidade. É algo que não se desvanece e pela qual nossa salvação também é promovida, mesmo que vivamos em meio a muitas adversidades. Irmãos, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa próspera. Eu tenho a minha casa, eu tenho minhas coisas, eu tenho os meus livros, eu tenho a minha formação. Eu vim de uma família destruída pela bebida alcoólica. Meu pai tinha a sua lavoura, as suas terras, que tudo foi embora. Mas quando eu me converti, Deus plantou a semente da eternidade na minha vida por meio de Cristo. A eternidade do Senhor invadiu a minha vida, a minha carne, e Ele me tornou próspero. Hoje a minha felicidade não está nas coisas, mas está em olhar para Deus. E ali, isso é o fundamento de toda a minha prosperidade, de toda a minha felicidade, apesar dos problemas. E eu não estou aqui falando necessariamente de riquezas. Isso vai muito além, transcende a isso. Podemos, inclusive, vivermos humildes, numa casa alugada, mas ainda ter a prosperidade de Deus, porque é Ele quem vai dar as condições para que tudo possa ser acertado, para que eu possa viver tranquilamente nesse mundo. Ainda que a paz também significa tranquilidade de consciência, e é uma das definições, o apóstolo Paulo desejava expressar o desejo de que os crentes possuíssem a soma de toda a felicidade. E por essa razão, ele se dirige à própria fonte dessa felicidade, que é a graça de Deus. E aí, o Hernandes Dias Lopes, aqui ele contribui mais uma vez, ele diz que paz é o estado de reconciliação do homem com Deus. Então, irmãos, se pode às vezes ter todas as riquezas materiais desse mundo, mas se nós não temos uma vida reconciliada com Deus, nós não vamos ter paz. Sabemos de muitas pessoas que enriqueceram nesse mundo, mas que terminaram a sua vida por meio do suicídio, ou por meio vias do álcool, ou de acidentes gravíssimos por conta de uma irresponsabilidade humana, porque elas não tinham paz com Deus. Então, se nós queremos uma definição clara para a paz, paz é o estado de reconciliação do homem com Deus. Então, se você é uma pessoa reconciliada com Deus, você vai poder trabalhar num trabalho humilde, viver numa casa humilde, ter um carro humilde e entender que isso foi dádiva de Deus para a sua vida, porque é algo que é muito mais do que nós merecemos. Deus aqui, ele prometeu salvação para aquela pessoa que busca Cristo. O que passar disso é graça.
o que passar disso é presente. E assim a gente vai acumulando muitos presentes ao longo da vida. Mas tudo isso vai ficar. Se temos paz com Deus, a nossa morada é no céu. A herança viva que jamais perecerá, de acordo com a promessa, as palavras lá de 1 Pedro que nós estudamos no ano passado. Irmãos, agora eu quero abrir para vocês mais um instante. Já passamos um pouquinho do horário, tá certo? Eu vou interromper aqui. Eu quero que você, então, fale quais são as suas percepções, as lições que você pôde aprender, alguma dúvida que ficou. Olha, pastor Marcos, eu não entendi direito isso. Não sei, fico com você agora. Algumas pessoas que queiram participar. Eu posso falar, pastor? Dar um Sim, testemunho? por favor. Sim. Claro, pode falar, sim. Jesus, eu estava no mundo sem Deus, sem proteção divina, porque eu estava no mundo sem Cristo. E Jesus me resgatou. E eu, hoje, aí eu estou atravessando o deserto para ir para o lugar prometido de Jesus. Mas Jesus está de mão dada comigo. Não faltou maná, não faltou tudo aquilo que ele está me prometendo. Eu achei, ontem eu descobri que é isso, Jesus está de mão dadas com a gente. Irmã, eu tenho certeza, eu só deixo dar uma palavra para você, eu tenho certeza que Deus tem prosperado os seus caminhos. Você tem um talento assim fenomenal, um talento grandioso. Eu vejo como você tem crescido desde a primeira vez até aqui, assim, tem se desenvolvido na fé. As suas palavras realmente são palavras extremamente, assim, de uma sabedoria de Deus, tá certo? E cada vez que eu provo lá as suas geleias, os seus cookies, os seus biscoitinhos, eu vejo ali a prosperidade de Deus. É Deus cada vez mais prosperando um talento, um dom que Ele deu para você, tá? E ouvir você falar dessa maneira tão profunda, isso enche o coração de alegria. Com certeza, irmã. Olha, muito obrigado por isso, viu? Pode continuar, desculpa ter interrompido você. Aí dele está aqui, ó. Oi, desculpa, pode mostrar de novo? Qual é o livro? Eu li esse livro do Calvino, Sou Eu, Calvino, e tudo que o senhor falou dele, eu tenho ouvido. Eu li aqui. Ótimo, que bacana, viu? Lendo literatura pesada, hein? Muito bom. Obrigada, mais pastor. Alguém? Sim, legal. Mais alguém? Pastor Marcos. Sim. Eu acho que aquela pergunta que você fez na primeira parte, nossas referências de fé, eu acho que é uma pergunta extremamente relevante, porque muitas vezes a gente fica aí à mercê de tantas coisas, tantas teorias, tantas coisas que a Igreja de Cristo está submetida. Então, ter uma fé, uma referência na palavra de Deus, uma fé no testemunho daqueles que guardam a palavra de Deus, uma fé que tem como referência uma igreja viva, que prega a palavra de forma autêntica e verdadeira, e uma fé também que tem como base o andar com Cristo, e que gera obediência e submissão, são coisas importantes, porque, assim, quais são as nossas referências de fé? Dependendo das referências, a gente pode andar fora dos trilhos. Então, acho uma pergunta extremamente pertinente. Joia, joia, muito bom. Uma pergunta aí para ficar meditando depois. Legal. Temos mais uma ou duas participações aí? Ô, pastor. Sim. Em relação a isso que o Márcio falou, em relação à referência, né, de fé, a gente tem muitas referências, né?
Mas eu lembro, tem algumas referências, alguns momentos que marcam a sua vida, né? Uma vez eu estava fazendo estudo com o pastor Alan, né? E o pastor Alan tinha muito problema de dores nas juntas e tudo, e ele fazia muitas mudanças pelo trabalho dele, eu fui ajudar na última mudança, quando ele foi embora de Pompeia para Maringá, ele compartilhou que ele tinha muitas dores e que a mudança matava ele, né? Eu falei, pastor Alan, então vamos orar para que Deus não mude mais o senhor de um lugar para o outro. Ele falou, Ronda, essa é uma oração errada. A oração que nós temos que fazer é que eu sempre aceite a direção que vem de Deus na minha vida. Olha só, né? Puxa, eu era novo ainda na fé, né? Mas aprendi assim com essa posição, né? É um servo de Deus mesmo, pastor dos pastores, né? E ele falou, não, a minha vontade não importa, é a vontade de Deus. Olha, foi marcante, assim, isso faz tanto tempo e está sempre na minha cabeça isso. É importante ter as referências, né? Eu tenho várias, mas essa me veio na mente agora. Uma excelente referência, né, Ronda? Acho que isso norteou muito sua vida até aqui, né? Muito legal. Irmãos, vocês conseguiram entender o estudo de hoje? Ficou claro para vocês? Muito claro. A minha preocupação sempre é assim, tentar trazer a coisa da maneira mais simples possível, tá? Eu sei que às vezes, por conta assim do tempo, às vezes alguma coisa fica atropelada e tal, mas assim, eu também falo bastante rápido, né? Mas eu quero que tudo isso fica muito bem entendido para vocês, tá? Se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, que tem que repetir, vocês falam, tá? Não tem problema. Tá bom. Eu acho que é isso aí, né? Parece que nós terminamos com as participações, não é mesmo? Muito bem. Irmãos, obrigado pela participação, tá certo? Esse é o segundo estudo de, sei lá, de mais de 100 estudos que vamos fazer em Romanos. Vai ser bastante coisa, tá? Mas a gente vai devagarinho, vai tranquilamente, tá? Vamos conversando e Deus vai nos dando graça, tá bom? Amém. Josiane, você ora aí por nós aí? Ora para finalizar esse momento? Aham. Senhor, nós somos gratos, imensamente gratos por esta manhã tão rica, tão preciosa, tão gostosa de, juntos como corpo de Cristo, estarmos aprendendo, aprofundando o teu conhecimento nas nossas vidas. Nós somos gratos pela vida do pastor Marcos, que tem recebido do Senhor essa porção de ensino para nos ajudar a sermos cristãos melhores, a compreendermos melhor o que o Senhor planejou desde a fundação do mundo, antes mesmo da fundação do mundo, e nós recebemos com gratidão nesta manhã este ensino tão precioso, tão gostoso e tão abençoador para as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo esteja gerando em nós esses homens e mulheres cheios de fé, que andam na pauta do Senhor, que buscam o Senhor de todo o coração, e que o teu Espírito que habita em cada um de nós nos leve realmente a sermos essas pessoas, esses chamados para serem santos, amados do Senhor, que recebamos do Senhor essa verdade, somos amados pelo Senhor, somos chamados para sermos santos, somos inseridos nessa nova vida maravilhosa que Jesus veio nos mostrar. Abençoa nosso dia ainda, continua abençoando, Senhor, o pastor Marcos, para continuar com esta unção tão poderosa de ensino e trazer para todos nós esse crescimento espiritual que vai reverter em tantas áreas da nossa vida, e que também possamos, Deus, proclamar, passar adiante com segurança, com confiança no Senhor, tudo isso que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Muito obrigada, Deus abençoe a cada um nesse dia e nesse começo de semana que vai iniciar.
Nós somos eternamente gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos, antes de vocês saírem, eu queria pedir uma questão, tá? Nós queremos gravar alguns depoimentos da escola bíblica, para rodar no culto, mais assim para fazer um marketing aí da nossa IBD, incentivar mais pessoas, tá? Algumas pessoas vão ajudar, eu acho que o Thiago vai ajudar, talvez a Ana Paula, não sei. Nós temos um local aqui, um estúdio bem bacana aqui para fazer as gravações agora, tá certo? Essa parte nova aqui da igreja. E é muito importante que tivéssemos várias pessoas aí para dar esse testemunho sobre o que a escola bíblica tem significado na sua vida do ano passado para cá, tá certo? Até para uma forma de incentivar outras pessoas a participarem, tudo bem? Se você quiser participar, manda um recado para mim, para o pastor Guto, tá? E aí a gente vai agendando isso, tá? Por favor, nos ajude nisso aí, tá? Quem puder, faça isso, tá bom? Deus abençoe a todos e até semana que vem. Domingo, Deus abençoe. Bom domingo, gente. Obrigado. Deus abençoe. Bom domingo. Bom domingo para todo Bom mundo. domingo. Bom domingo para Boa todos. semana. Deus abençoe. Boa semana. Deus abençoe. Macarronada. Tchau.